Olá pessoal, tudo jóia? Eu voltei aqui, professor Rodrigo Cavaleiro Rodrigues, estamos fazendo revisão para o concurso INSS, né? Uma revisão hiper, ultra acelerada, estamos tentando bater todos os tópicos do edital com essas mini aulas de 15 minutos, tá ok pessoal? Então vamos lá, o tópico 2 do edital, o que é que diz o tópico 2 do edital? Deixa eu abrir aqui o edital, tópico 2 do edital. Diz assim, olha, organização administrativa da União, administração direta e indireta. Tem bastante coisa aqui, vamos ver os tópicos principais sobre esse tema. Vamos lá. Primeiro, o que é natureza jurídica? O que é personalidade jurídica? São expressões chatinhas que podem aparecer no concurso e confundir você na hora de resolver uma questão. O que é um sujeito de direito? É a pessoa física ou jurídica. Então olha só, você aí, ser humano, é uma pessoa física, é um sujeito de direito, um sujeito de direitos e obrigações. As empresas, as pessoas jurídicas, também são sujeitos de direitos e obrigações. E daí se perguntar, o que é ter personalidade jurídica? Ter personalidade jurídica é ser titular de direitos e detentor de obrigações. Então, você é uma pessoa, é um sujeito de direito. Qual é a sua qualidade? É ter personalidade para o direito, personalidade jurídica. Tá joia? Olha só, para que isso é importante? É porque eles podem fazer a seguinte sentença no concurso. A autarquia tem personalidade jurídica de direito público ou de direito privado? Órgão público tem personalidade jurídica? Cuidado, você tem que saber então o que é personalidade jurídica. Personalidade jurídica é o atributo de ser um sujeito de direito. E daí? A pessoa jurídica de direito público é aquela que tem personalidade jurídica formada pelas regras do direito público. É o sujeito de direito que integra o Estado ou desenvolve função estatal. A gente vai ver que na administração pública, a maioria das entidades são entidades, pessoas jurídicas de direito público, mas as pessoas jurídicas de direito privado, as empresas, as sociedades de economia mista, são sujeitos de direito submetido ao regime jurídico privado. Então uma empresa, mesmo que pública, ela está submetida ao regime jurídico privado, à livre concorrência. Mas olha só o detalhe, todo mundo que está submetido ao regime jurídico privado também está ao público, o privado não exclui o público, tanto é que as empresas são obrigadas a fazer concurso público, ok? Vamos abrir aqui a estrutura da administração pública direta e indireta? Vamos lá, dá uma pausa aí no seu computador e olha com atenção isso. Aqui estão as entidades, administração direta, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Se você notou, isso daqui vem lá da Constituição Federal. São os entes da federação, entes federativos, né? Ressalva, lá no direito constitucional o pessoal fica brigando se município é ou não uma entidade da federação. Aqui pra gente no direito administrativo tratamos como se fosse entidade da federação. A administração indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e consórcios públicos, tá joia? Essas são as entidades da administração indireta. Daí é o seguinte, pessoal, vamos ver aqui alguns conceitos básicos, né, sobre a administração pública direta e indireta, antes de conceituar cada entidade. Vamos lá. O que é a administração pública direta? Conjunto de órgãos que integram as pessoas federativas. Pegou lá? União, Estado, Distrito Federal e município. O que é a administração direta? O conjunto de órgãos dessas entidades da federação. Administração pública indireta é o conjunto de pessoas administrativas. Olha, pessoas administrativas é a turma da administração indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, já vamos ver. Atenção, lembra que eu falei cuidado com a personalidade jurídica? O que é personalidade jurídica? Eu vou voltar aqui o slide. Não, opa, não voltei, eu adiantei, né? Voltei. Todas essas entidades que você está olhando, todas elas são pessoas jurídicas, todas pessoas jurídicas. As empresas públicas e as sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. As fundações públicas depende, todas as outras pessoas jurídicas de direito público. Ou seja, todas essas entidades possuem personalidade jurídica. Agora, olha só, o cuidado que você tem que ter. O cuidado que você tem que ter. Órgão público. Lembra que a administração direta é o conjunto de órgãos? Só que o órgão é um elemento despersonalizado. O que é que significa isso, pessoal? Órgão não tem personalidade jurídica. Órgão
não é pessoa, não é sujeito de direito. É fácil, te olha no espelho. Te olha no espelho, você é uma pessoa, você se reconhece como pessoa, certo? Você sabe que você tem coração, você tem fígado, o meu tá detonado, né? O meu fígado, nossa senhora, a Réveillon foi pesado, né? Olha só, o teu fígado pode te processar? Não, não adianta, ele pode sair correndo e te processar? Não, é que ele não é pessoa. Grava, órgão público não é pessoa, logo não tem personalidade jurídica, é um elemento despersonalizado. Conceito de órgão, centro de competências para desempenho de funções estatais. Unidades abstratas que sintetizam círculos de atribuições. Os agentes públicos ocupam cargos que estão nos órgãos públicos. A atuação do agente e do órgão é imputado à pessoa jurídica. Então, olha só, um servidor público do INSS. O ato que ele pratica é um ato praticado por um agente que trabalha num órgão. Vai ser imputado a quem o ato dele? A pessoa jurídica INSS. Beleza? Vamos seguir aqui então, olha, antes de a gente fazer uma rápida definição das entidades da administração indireta, vamos gravar a distinção entre desconcentração e descentralização, isso é importante para concurso público. Manda lá. Se perguntar, o que é descentralizar? Quando a administração direta cria a administração indireta, ocorreu o fenômeno da descentralização. Então olha só, quando a União, e a União é o governo federal, quando a União criou o INSS, lá num passado remoto, só velho vai saber do que eu estou falando agora, né? Velho tipo eu. Né? INAMPS, naquela época, a entidade, não era uma entidade, era um órgão vinculado ao Ministério da Previdência. Daí ele foi dotado de personalidade jurídica e virou uma autarquia chamada INSS. A administração direta cria a indireta. Isto é o fenômeno da descentralização. Então, adote o seguinte sinônimo. A administração direta tem como sinônimo administração central. A administração indireta tem como sinônimo administração descentralizada. Joia? E o que é desconcentração? São as pessoas jurídicas criando órgãos. Quando a União cria seus órgãos, Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal, Ministério da Previdência, são órgãos da pessoa jurídica União. Criar órgãos públicos é desconcentrar. Não confunda descentralização com desconcentração. A banca examinadora vai te perseguir aí tentando fazer confusão nessa hora. Perfeito? Vamos dar uma olhada então, para acabar essa nossa revisão, nos conceitos básicos, né, a forma de identificar as pessoas jurídicas da administração indireta. Rápidas características, então, lá da administração indireta. Autarquia. Olha só, um bom exemplo de autarquia. Sabe quem é uma autarquia? Um tal de INSS é uma autarquia. O que é uma autarquia? A autarquia possui personalidade jurídica de direito público e é criada por lei. Então, olha só, autarquia. Entidade da administração indireta, criada por lei. Qual é a personalidade jurídica? Qual é a natureza jurídica? Natureza jurídica, personalidade jurídica de direito público. E eu fiquei apertando aqui sem querer, né? Deixa eu retornar aqui. Pronto. Beleza, autarquia. Vamos lá, criada por lei de direito público. Patrimônio e receitas próprios, porque isso daqui é uma característica de todas as pessoas jurídicas. Os bens das autarquias são considerados públicos. Então, por exemplo, são inalienáveis, não tem como usucapiar o prédio do INSS, tá? Qual é a grande característica de uma autarquia? Executa atividades típicas da administração. Então, o que uma autarquia faz, uma empresa não poderia fazer. O que o INSS faz, uma empresa particular, uma empresa privada, não pode fazer. Capacidade exclusivamente administrativa. Isso é bem importante. Então, olha só, tem como vender o INSS? Não. O máximo que pode acontecer é o INSS deixar de ser uma autarquia e voltar a ser um órgão vinculado ao Ministério da Previdência Social. Agora, vender não tem, porque toda e qualquer autarquia, ela faz o quê? Atividade exclusivamente estatal, exclusivamente administrativa. Toda autarquia é vinculada à administração direta. Mas grava isso, não há subordinação hierárquica. Toda a autarquia é vinculada à administração direta, porém não tem hierarquia. Ou seja, o presidente do INSS, a presidente do INSS,
ela tem uma vinculação à União, ao Ministério da Previdência Social, mas essa vinculação não é hierarquizada. Em outras palavras, o ministro da Previdência Social não é chefe da presidente do INSS. Não tem hierarquia entre administração direta e indireta, porque a administração indireta possui autonomia. Observação, já ouviu falar em agências reguladoras? Agência Nacional de Telecomunicações, Agência Nacional de Energia Elétrica, Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Todas as agências reguladoras são autarquias em regime especial. Qual é a diferença? As autarquias comuns, o chefe do executivo vai lá e nomeia o presidente, diretor daquela autarquia. Esses cargos são cargos em comissão. Nomeia, pode exonerar a qualquer momento. Lá nas autarquias em regime especial, os diretores, né, dessas autarquias em regime especial, como por exemplo agências reguladoras, são nomeados pelo presidente da República, porém exercem mandato. O presidente da República tem o poder de nomear, mas não tem o poder de exonerar. Eles exercem mandato, geralmente de 2 anos, tá ok? E essas autarquias em regime especial são dotadas de muito poder normativo. Perfeito, gente? Seguindo aqui então. Fundação pública. Olha só. Se perguntar, fundação pública, ela tem personalidade de direito público ou de direito privado? A resposta é a seguinte: depende. Qual é a característica de uma entidade da administração indireta para ter personalidade jurídica de direito público? Ter sido criada por lei. Então, se uma fundação for criada por lei, essa fundação ela vai ter natureza de direito público e o apelido dela será fundação autárquica ou fundação governamental. Ela vai ser praticamente uma autarquia. Então, quando uma fundação pública for criada por lei, ela terá natureza jurídica, personalidade jurídica de direito público. Agora, se ela não é criada por lei, mas a lei autoriza a sua criação, a lei não mandou criar, a lei apenas autoriza que se crie uma fundação. E daí a pessoa autorizada vai lá no cartório e registra no cartório o estatuto. Então ela é criada pelo registro do ato constitutivo, o registro do estatuto. Ela foi criada na forma da lei civil. Então, se estiver escrito assim, fundação pública, cuja criação foi autorizada por lei, não criada, autorizada por lei, essa fundação tem natureza jurídica, personalidade jurídica de direito privado. Isso é importante saber na hora do concurso. No resto, olha, patrimônio e receita próprios, desempenha alguma atividade administrativa, nenhuma fundação pública pode ter fins lucrativos, nenhuma fundação pública pode ter fins lucrativos. Perfeito, gente? Vamos seguindo aqui então. As empresas públicas, bem diferente. Toda empresa pública tem personalidade de direito privado. Puta, que sacanagem, né, galera? Olha só, a empresa é pública, mas a personalidade é privada. Ela é pública pelo simples fato de pertencer ao governo. Caixa Econômica Federal, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, pertencem ao governo, por isso que são públicas. Mas elas seguem as diretrizes do direito privado, como, por exemplo, a livre concorrência. E lembra que eu falei? Segue o direito privado, seguir o direito privado não exclui o direito público. Para você ser empregado da Caixa Econômica, ser empregado dos Correios, tem que fazer concurso público. Perfeito? É o princípio da impessoalidade. Tá joia? Olha só, não é criada por lei, é autorizada por lei. Criação autorizada por lei. Como se cria uma empresa? Registrando lá no cartório. Para criar subsidiárias, depende de autorização legislativa específica. Para que serve uma empresa pública? Para desenvolver atividade econômica, exemplo, Caixa Econômica Federal, ou prestar serviços públicos, exemplo, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. O resto, olha só, patrimônio e receita próprios, como toda e qualquer pessoa jurídica, diferentemente das autarquias, seus bens são privados. Os agentes públicos das empresas são seletistas, eles são empregados. Apesar de fazer concurso público, o que acontece com eles? Eles têm carteira assinada. E agora grave isso daqui rapidinho. Por que eu coloquei aqui em negrito? Aqui está a diferença entre empresa pública e sociedade de economia mista. Toda empresa pública pode adotar qualquer forma jurídica prevista em lei. E o seu capital pertence exclusivamente ao ente público. Então a Caixa Econômica Federal pertence totalmente a ente público, no caso, a União. É porque o próximo slide, sociedade de economia mista, tudo é igual, menos o finalzinho, quer ver? Sociedade de economia mista. É tudo igual.
aqui na sociedade de economia mista. Menos o final, igual a quê? Igual a empresa pública. Lá no finalzinho, sociedade de economia mista. Obrigatoriamente, forma de sociedade anônima. Permitida a participação de capital privado, desde que a maioria das ações com direito a voto pertençam ao governo. Beleza? Isso é uma sociedade de economia mista. Exemplo, Petrobras, Banco do Brasil, SA, sociedade anônima. E para acabar, consórcio público. Consórcio público por associação pública, Lei 11.107, tá? Criado por lei dos entes federativos interessados, tem por objetivo realizar interesses comuns. É muito semelhante à autarquia, tá? Dá uma olhadinha na Lei 11.107 só para ter a definição. Consórcio público, por exemplo, 3 municípios criam um consórcio público para contratar, licitar em conjunto serviço de coleta de lixo. É um exemplo de consórcio público. Perfeito? Olha só, revisão mega acelerada, beleza? A gente se vê daqui a pouco para ver mais um tópico, né, do edital do concurso do INSS. Um abraço, até lá!